Fala, meus queridos, tudo certo? Professor Kaique Balbuena, eu tô aqui para nossa próxima aula, a aula de número 2, sobre a Lei Complementar 114, que vai aí cair no seu concurso da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, beleza? Galera, o negócio é o seguinte, conversar com vocês. Eu quero publicar mais aulas durante a semana, né? Quero publicar mais aulas porque eu tô vendo que tem muita gente necessitada dessas aulas, não tá achando material em outro lugar e a lei é um pouco difícil em vários aspectos e eu sei que eu posso esquematizar ela para vocês de um jeito que fica bem compreensível, tá? Mas para que eu publique mais aulas durante a semana, eu preciso que você curta o vídeo e, por favor, se inscreva no canal. Tem muita gente que está assistindo as aulas que não é inscrito no canal, beleza? E infelizmente é assim que funciona a métrica do YouTube. Quanto mais inscritos, quanto mais curtidas, mais esse vídeo é compartilhado. Então, se puder, inclusive, mandar para alguém acessar, isso ajuda muito, cara. Ajuda muito, né? Vocês veem que aqui o professor é um canal pequeno, né? Se eu bater estratégia, Gran Concurso, os caras são gigantescos e eu só tenho a ajuda de vocês aqui nesse momento. Então, por favor, curta o vídeo, compartilha, porque eu tô planejando a aula com muita qualidade, esquematizando, né? E trazendo de um jeito que facilite a sua vida. Esse é o meu objetivo e que você consiga acertar a questão. Tá bom? Então, galera, é o seguinte, a gente vai continuar aqui, vamos falar sobre o Conselho Superior, continuar falando sobre o Conselho Superior. Essa primeira parte da lei aí, do artigo 1º até o artigo 32, que fala sobre a organização da Polícia Civil, ela é meio truncada mesmo, mas a gente vai conseguir matar porque cai prova e a galera não paga o preço para decorar, vai errar e você vai acertar, eu tenho certeza disso. Vamos lá, então. Ó, deixa eu arrumar aqui só para poder jogar na tela para vocês. Hoje a gente vai falar sobre os substitutos, beleza? Quem que vai substituir o presidente, tá? Quem que vai substituir os membros natos, quem que vai substituir os membros eleitos nas suas faltas e impedimentos, beleza? A gente vai iniciar, é claro, pelo presidente. Quem que é o presidente? Delegado-geral da Polícia Civil, beleza? Se esse cara não puder trabalhar aqui no conselho, quem que vai substituir ele? Vamos lá, olha só. No mesmo esquema, né? O presidente, nas suas faltas e impedimentos, vai ser substituído. Primeiro cara, o delegado-geral adjunto. Aqui ficou bem tranquilo, é o delegado-geral adjunto. E se o delegado-geral adjunto também não estiver disponível? Então a gente vai para o corregedor-geral. Aqui eu quero que você fique esperto, tá? Porque mudar aqui para ouvidor-geral é muito fácil. Inclusive, numa leitura mais rápida, isso pode acontecer. Então, tá falando de substituição dos membros do conselho, tem que ficar esperto que quem pode suceder o presidente é o corregedor-geral e não o ouvidor-geral, beleza? E os dois são membros natos, isso pode causar uma confusão. Então, é o corregedor-geral. Então, é o delegado-geral adjunto, depois é o corregedor-geral. E se esses dois estiverem disponíveis, tem alguma outra possibilidade? Sim, a lei fala que aqui agora a gente vai trazer os delegados eleitos, né? Lembra que eu falei para você sobre os membros eleitos, né? Igual quantidade dos membros natos, né? Eles vão ser feita a eleição entre delegados de classe especial. A gente conversou isso na aula passada. Então, o próximo cara a substituir aqui o presidente é justamente esses delegados eleitos. Mas são vários, né, os membros eleitos. Então, qual deles vai ser? A própria Lei 114 trouxe a resposta. Ela falou que quem vai ser o membro... os delegados eleitos, mas vai ser através do sistema de rodízio, tá? E vai começar pelo membro mais antigo, beleza? Então ela trouxe a resposta. Vamos aqui pra gente continuar. Olha só. Então, primeiro, o delegado-geral adjunto. Delegado-geral adjunto, responde o que é o próximo aí. Pausa e responde. Respondeu? Boa. Corregedor-geral. Depois do corregedor-geral, professor, eu lembro, são os delegados eleitos. Beleza, meu amigo, mas os delegados eleitos são vários. Se são vários, quem que é? Quem que vai ser o delegado? Então vai ser pelo sistema o sistema de rodízio e vai começar por quem? Pelo mais antigo. Perceba, se você falou mais velho, isso está errado. É pelo delegado mais antigo, ok? Então aqui, ó, pelo sistema de rodízio, iniciando pelo mais antigo. Então fechou. E descobrimos aqui os substitutos do presidente. Nas suas faltas e impedimentos, delegado-geral adjunto, corregedor-geral e não ouvidor-geral, os delegados eleitos, né, no sistema de rodízio, iniciando necessariamente pelo mais antigo. Fechado? Então a gente continua aqui. Depois, galera, do presidente, vamos falar sobre os membros natos nas suas faltas e impedimentos. E aqui é bem tranquilo porque a lei trouxe o seguinte. Olha, no caso dos membros natos, vai substituir esse cara o mesmo substituto dele do cargo de origem. Como assim, professor? É simples. Aqui, o ouvidor geral. Ele tem um substituto lá? Então, esse substituto que substitui ele como ouvidor geral vai ser o cara que vai substituir ele aqui no
no Conselho Superior. O diretor de departamento da Polícia da Capital, diretor de departamento da Polícia Capital, ele tem um substituto lá como diretor da Polícia da Capital? Tem. Então, esse substituto é o cara que vai substituir ele aqui nas suas faltas e impedimentos no Conselho Superior. Fechou aqui? Então, essa primeira sistemática é assim, ó. Quem o substitui no cargo que decorre a representação do colegiado. Então, qual é o cargo que decorre a representação dele do colegiado? Eu não sei. Ele pode ser o ouvidor, ele pode ser o diretor, um diretor de departamento, naqueles 7 departamentos que nós conversamos. Ele pode ser o diretor da academia. O diretor da academia, quem que vai ser o substituto dele? O mesmo substituto dele como diretor da academia. Sacou? Bem tranquilo isso aqui. Então, quem o substitui no cargo que decorre a representação do colegiado. Aqui tem um ponto importante para você ficar sabendo, que é o seguinte: é necessário que você avise, né, com antecedência, avise previamente o diretor do conselho, o presidente do Conselho Superior, beleza? Então, a lei traz isso expressamente, olha só, comunicação prévia ao conselho, beleza? Gente, comunicação prévia ao conselho é comunicação prévia ao presidente, beleza? É ao presidente do conselho. Fique esperto em relação a isso. É o presidente, beleza? Então, a gente fechou aqui, tá? Os presidentes e os membros natos. Então, vamos sabatinar, né? Pausa e responde. Quem substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos? Primeiro, delegado-geral adjunto. Segundo, corregedor-geral. É o ouvidor-geral, professor? Não, é o corregedor-geral. E depois, eu lembrei, depois são os delegados eleitos, beleza, meu amigo? Mas os delegados eleitos são vários, né? Como é que a gente vai escolher? A lei trouxe uma resposta? Sim, ela trouxe. Ela falou que dentro dos delegados eleitos vai ser o sistema de rodízio, iniciando pelo mais antigo. Fechou? E os membros natos? Os membros natos é bem tranquilo, professor. Aquele cara que é o substituto dele no cargo decorrente da sua representação é o cara que vai substituir ele também no conselho. Eu entendi, eu expliquei isso para vocês. E eu falei também que é necessária a comunicação prévia ao presidente do Conselho Superior. Fechou? Então, dando continuidade, vamos agora para os membros eleitos, né, cara? Galera, um negócio importante que eu quero conversar com vocês. A lei, quando fala da substituição dos membros eleitos, ela não traz depois falando, por exemplo, dos membros representantes. Beleza, professor. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Embora ela não fale dos membros representantes, a gente vai entender pela leitura sistemática da Lei 114 que a mesma categoria que substitui os membros eleitos também podem substituir os membros representantes. E quem que é esse cara, professor? É bem tranquilo aqui. São os suplentes, beleza? A gente vai estudar, e uma grande parte aqui do Conselho Superior, como que é feito o processo eleitoral dos membros eleitos, beleza? Os membros eleitos são aqueles membros que é de igual número aos membros natos, conversei com vocês isso na aula passada, e eles vão ser eleitos entre os delegados de classe especial, verdade, a gente conversou, mas como que é feito essa escolha? Então, a própria lei traz todo um processo eleitoral, e quando ela fala desse processo eleitoral, ela fala que vão ser escolhidos os membros eleitos, os membros representantes e também os seus respectivos suplentes, beleza? Então, a gente entende que o suplente também, ele vai substituir alguns membros representantes. Aí, beleza, então, olha só. Então, os membros eleitos, quem vai substituir esse cara? São os suplentes. Tá bom. Tranquilão aqui. Um ponto importantíssimo. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar agora. Olha só. Os suplentes, ele pode substituir, mas ele também pode suceder o membro eleito. Fechou? Olha aqui. Ele vai substituir quando o membro eleito ele tiver impedido de atuar. Tá impedido de atuar em determinado momento ali. Beleza, então a gente vai substituir ele. Agora, se aconteceu uma vacância e isso é possível, nesse caso o suplente vai suceder esse membro eleito. Um exemplo clássico disso aqui, olha só. O cara, a gente vai até conversar disso nessa aula para encerrar ela, tá? O cara, ele foi eleito como um membro eleito. Beleza, tranquilo. Ele participou lá do processo e ele foi eleito. Tá bom. Posteriormente, esse cara virou delegado-geral. O delegado-geral adjunto, por exemplo, virou delegado-geral adjunto. Como delegado-geral adjunto, ele vai fazer parte dos membros natos. Como é que vai funcionar isso aqui? Se ele era membro eleito, como é que ele vai ser membro nato? A gente vai entender que vai prevalecer ele como membro nato. Então, ele vai se afastar do cargo de membro eleito. Nesse caso,
o suplente não vai substituir ele, vai suceder ele até o término daquele mandato. Entendemos aqui? Isso vai estar especificado aqui no nosso quadrinho. Olha só. Então, os membros eleitos, eles vão ser substituídos pelos suplentes. E eu deixei aqui bem claro que o suplente substitui em impedimento e afastamento e sucede nos casos de vacância. Isso é diferente. E aqui, se vier uma pegadinha em relação a isso aqui, cai geral. Olha só. Beleza? Outra coisa, gente. E se não houver suplentes? Né? Depois a gente vai ver lá no processo eleitoral que vão ser eleitos só os 4 suplentes mais votados. Né? Então, a quantidade de eleitos não é a mesma quantidade de suplentes. Então, pode acontecer de não ter suplente o suficiente. E se não houver suplente? Bom, a lei trouxe a resposta falando que o presidente do conselho vai escolher entre os membros da última classe, né? Claro, observados os requisitos da lei, o cara tem que ser delegado. Beleza? Então, a lei trouxe essa resposta. Ela disse assim, ó, presidente do conselho nomeia integrantes da última classe da carreira. Ok, tranquilão. E aqui eu falei para vocês, o suplente nomeado em decorrência de vacância. Se o suplente foi nomeado em decorrência de vacância, ele vai apenas terminar aquele mandato. É a única coisa que ele vai fazer. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Irá apenas completar o mandato. Então, gente, é claro que a gente não pode continuar, seria um erro gravíssimo a gente finalizar a nossa aula sem passar tudo o que a gente disse, né? Seria um erro muito grave isso aqui. Então, eu vou jogar para cá, vou tirar aqui e vou conversar com os senhores. A gente está falando dos substitutos dos membros do conselho. A gente tem que saber o substituto do presidente, o substituto dos membros natos e também o substituto dos membros eleitos. Tranquilão, professor? Vamos lá, então. Olha só, você tem que pausar e responder. Você tem que ativar esse cérebro. Para de ficar assistindo a aula assim. Não, pausa, puxa na cabeça, que é esse exercício. Não adianta você estudar passivamente, sendo que na aula ou na hora da prova, ela vai te exigir um conhecimento ativo, porque ela te dá uma pergunta e você tem que responder. Então, se prepare da maneira adequada, principalmente em relação à legislação. Beleza? Gente, quem que vai inicialmente substituir o presidente? Tranquilo, professor. É o delegado geral adjunto. Não é? É realmente o delegado geral adjunto. Quem que é a outra pessoa que vai substituir o presidente? Olha, nesse caso eu falei que essa pessoa aqui, o cara pode confundir com outra. Quem que é essa pessoa? Essa pessoa é o corregedor geral. É o corregedor geral, não é o ouvidor geral. Fique esperto aqui, pegadinha, beleza? Corregedor geral. Tá, professor, e se nenhum dos dois pode? Eu já sei, são os delegados eleitos, é exatamente isso. Os delegados eleitos, eles vão substituir aqui o presidente. Beleza, mas qual dos delegados eleitos? Vai ser através do sistema de rodízio, mandou bem demais, através do sistema de rodízio, iniciando pelo mais antigo. Boa, é exatamente isso, sistema de rodízio iniciando pelo mais antigo. Ok, e os membros natos nas suas faltas e impedimentos? Opa, aqui você falou, professor, que quem substitui o membro nato é o mesmo que substitui ele no cargo que decorre a sua representação no conselho. Então, se ele é ouvidor geral, a pessoa que substitui ele como ouvidor geral é a pessoa que vai substituir ele aqui no conselho. É isso? Exatamente isso. Então, quem substitui no cargo que decorre vai ser quem substitui o cara no cargo que decorre a representação no colegiado. Fechou. Tem que ter alguma coisinha aqui? Sim. Aqui é necessário o prévio aviso ao presidente do conselho. Fique esperto em relação a isso. Então, comunicação prévia ao conselho. E agora, para finalizarmos, vamos falar sobre os membros que são eleitos, né? Os membros eleitos, eu falei para você, são quem? São os suplentes, né? E aqui a gente vai lembrar que tem também a possibilidade dos suplentes substituírem os membros representantes também, beleza? Então, os suplentes. Fique esperto em relação ao suplente. Por quê? Porque o suplente substitui em determinado caso e sucede em outro caso. Ele substitui quando? Substitui nos impedimentos e afastamentos. E ele sucede quando? Ele sucede no caso da vacância. Fique esperto aqui com essa jogada de palavra. Além disso, e se não tiver suplente, professor? Se não tiver suplente, eu conversei com vocês. Quem que tem competência para nomear um substituto? Pô, quem tem competência, e nesse caso, é claro que vai ser o presidente do conselho, né? E ele vai escolher entre os caras de classe mais elevada na carreira, né? Então, o presidente do conselho nomeia integrante da última classe na carreira. Ok, esse suplente, né, que é nomeado para a vacância, ele vai exercer o mandato? Não, ele exerce o mandato, só que só até o término dele. Isso também está expresso na lei.
Beleza? Então, a gente finalizou aqui os substitutos, mas a gente não pode deixar de ler a lei seca em relação a isso, né? Artigo 10A, se você decorou, se você passou, você vai ver que a leitura desse artigo vai ficar muito mais fácil agora. Vamos lá. O presidente do Conselho Superior da Polícia Civil, em suas faltas e impedimentos, será substituído, pelo delegado-geral adjunto, é exatamente o que a gente falou. E na ausência de ambos, a presidência será exercida pelo corregedor-geral, ou, sucessivamente, pelos delegados eleitos, no sistema de rodízio, iniciando por onde? Pelo mais antigo. Ok, a gente conversou disso, viu como fica muito mais fácil? Parágrafo 1º. O integrante do conselho na condição de membro nato, ele está falando do membro nato, será substituído em suas faltas e impedimentos por aquele que esteja a substituí-lo no cargo do qual decorra a representação no colegiado. A gente entendeu o que isso significa, né? Mediante comunicação prévia ao presidente do conselho. Beleza, isso aqui está conversado. O suplente substitui os conselheiros eleitos em seus impedimentos ou afastamentos, sucedendo-os na hipótese de vacância. Então, eles substituem os conselheiros eleitos em seus impedimentos ou afastamento, e aqui ele já falou que foi o suplente, né? E ele sucede quando ocorrer a vacância. Fica esperto, um trocadilho aqui pode ser problemático, é claro, para as pessoas que não assistiram essa aula. Não havendo suplente ou sendo seu número insuficiente, caberá ao presidente do conselho fazer uma coisa: nomear o conselheiro entre os integrantes da última classe da respectiva carreira, observadas as condições estabelecidas nessa lei complementar. Que condições são essas? Tem que ser o delegado de classe especial, não é isso? Então essas são as condições. O conselheiro suplente, que for nomeado para a vaga decorrente do mandato que não terminou, apenas o completará. É o que a gente conversou. Ocorrendo... isso aqui é o que a gente vai conversar aqui, ó. Aqui vai ser em relação à acumulação. O cara, ele acabou acumulando Ele acabou acumulando a condição de membro eleito ou membro representante com membro nato. Então, ele era membro representante. Aí, ele acabou virando delegado geral adjunto. Então, ele está em dois lugares ao mesmo tempo. Ou ele era ou foi eleito, né? Aí, ele foi nomeado ouvidor geral. Ele não vai poder acumular os dois. Nesse caso, vai prevalecer ele como membro nato, beleza? Então, ele como membro nato vai prevalecer. E aí, o que acontece com o cargo dele lá? Nesse caso, o suplente ele vai assumir de maneira definitiva, beleza? Vamos lá? Então, segue aqui. Olha só. Acumulação na condição de conselheiro. Um conselheiro nato mais um conselheiro eleito ou representante. O que vai acontecer? Olha só o que a lei trouxe pra gente. Prevalecerá a representação do órgão interno da Polícia Civil, como conselheiro nato, é claro, né? Assumindo definitivamente em seu lugar o membro eleito, como membro eleito ou membro representante. Quem que vai assumir? O seu suplente. Então, o seu suplente, ele vai assumir como membro definitivamente. Então, percebam, um negócio que eu quero falar aqui com vocês. Embora, quando a gente falou da substituição, a lei não diga quem que vai substituir os membros representantes, aqui a gente já começa a entender pela sistemática que ele também vai ser substituído pelo seu suplente nas suas faltas e impedimentos. Fechado? E vai suceder também no caso de vacância, né? Que o próprio artigo, o parágrafo 5º aqui, do artigo 10A, trouxe uma possibilidade de vacância. Beleza? Então, olha só como é que isso aqui tá. Ocorrendo a acumulação na condição de conselheiro nato com a de eleito ou representante, prevalecerá a representação do órgão interno da Polícia Civil. Quem que representa um órgão interno da Polícia Civil no conselho? Os membros natos. Os membros natos. Quem são os membros natos? Quem quer lembrar comigo aqui quem são os membros natos? Vamos lembrar. O delegado-geral adjunto, o diretor da academia, os diretores de departamento, o corregedor-geral e o ouvidor-geral. Fechou? E os departamentos têm aqueles 7 que a gente conversou naquela aula passada. Então, gente, vai prevalecer ele como membro nato, beleza? Então, é isso aí. A gente finalizou aqui a parte de substituição, tá? É aquela sistemática, não é a coisa mais gostosa de estudar, mas eu acredito que fica mais exemplificado. Por favor, peço mais uma vez, não deixe de curtir a porra do vídeo, por favor, beleza? O nosso grupo do WhatsApp tá aqui embaixo e a gente logo vai ter outra aula. A gente vai falar sobre o impedimento e suspeição dos membros do conselho. Fechou? E depois processo eleitoral e a gente está acabando a parte do Conselho Superior.
a partir do artigo 33, onde inicia o regime jurídico peculiar aos policiais civis, você vai perceber que vai ficar muito mais rápido da gente andar dentro da lei. Beleza? Então eu encerro por aqui hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.